Aleluia. Com muita alegria eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Quero convidar a amada igreja, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo livro de Josué, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versos para base daquilo que nós estaremos falando nesses minutos que nos foram concedidos. Eu quero compartilhar com a amada igreja acerca de uma palavra. Livro de Josué, capítulo de número 3. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partir vós também do vosso lugar e seguia. Verso de número 4. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passasse antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Aleluia. Graças a Deus, irmãos, por essa leitura a qual nós aqui acabamos de fazer. E eu quero desde já, irmãos, louvar a Deus, agradecer a Deus, porque desde a leitura oficial, quando o pastor Adivaldo leu a Bíblia, eu não conversei com ele o dia todo. Aleluia, mas quando ele fazia a leitura, eu já me alegrei no espírito, porque mais uma vez eu entendo da parte de Deus que estamos na direção daquilo que o Senhor quer falar essa noite. Aleluia. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e, na medida do possível, durante todo o dia, por causa do nosso trabalho, estávamos meditando acerca desse assunto para trazer aos ouvidos e também ao coração da igreja a respeito desse assunto. Palavra essa conhecida de todos nós, até porque somos leitores da Bíblia e conhecemos, ainda que em parte, aleluia, a maioria das passagens a qual estão registradas nesse livro. Eu acredito que será algo de fácil compreensão para todos nós, até porque de uns anos para cá o Senhor tem me feito entender que a palavra de Deus ela é simples, não precisa inventar. Então somente fala a palavra da forma como ela é. Porque aquele, irmãos, que tem o desejo de falar conosco, ele está aqui no nosso meio. Eu acredito que todos nós, quando saímos da nossa casa, saímos com o propósito de adorarmos a Deus, mas também ouvirmos a sua voz, em ato seguinte,
também falarmos com Ele. E eu louvo a Deus porque através da sua palavra, o Senhor, Ele nunca despede o seu povo de mãos vazias. E eu quero, irmãos, me basear nesse texto bíblico para falar acerca de caminhos que Deus muitas das vezes nos faz passarmos, porque com certeza depois de nós, muitas outras pessoas ainda passarão. Eu gostaria que você me acompanhasse nesse raciocínio, para que possamos sair daqui compreendendo aquilo que Deus Ele quer falar conosco. Eu acredito que uma das coisas que muito contribui para que as pessoas saiam de dentro da igreja, muitas das vezes, me permita a expressão, da mesma forma como chegou, é porque não procuramos entender aquilo que Deus Ele está falando. Mas eu acredito que nessa noite, todos nós, sem exceção, sairemos daqui glorificando a Deus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. A Bíblia nos diz lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não existe uma outra palavra, não existe uma outra forma, uma outra expressão que faça com que cada um de nós venhamos produzir fé no nosso coração, a não ser através da palavra. Porque é a palavra genuína, verdadeira, autêntica de Deus, que produz em nós fé. E todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário, quando nós nos aproximamos dele, que tenhamos fé que ele existe e que, acima de tudo, ele também é galardoador daqueles que o buscam. Quantos vieram buscar a presença dele aqui nessa noite? Então eu e você estamos introduzidos dentro dessa palavra. Então eu acredito que todos nós sairemos daqui com a nossa vitória na nossa mão. Amém? Eu quero falar sobre caminho. Existem caminhos que é preciso nós passarmos. Existem caminhos que todos nós precisamos trilhar. Porque se nós não trilharmos o caminho que muitas das vezes Deus ele nos prepara, jamais iremos compreender o real propósito de um milagre da parte de Deus. Nós vivemos em uma época que é muito gostoso falar acerca de milagres. E milagre, para quem não sabe, é algo sobrenatural. Milagre não se explica. Não há uma definição correta da palavra milagre. Porque se tivesse, milagre não seria algo sobrenatural. Milagre é algo que não temos como explicar. Porém, sabemos que o nosso Deus ainda continua fazendo milagres. Só que existe todo um processo para que os milagres de Deus aconteçam. Deus não vai realizar milagres simplesmente por realizar na vida de alguém. E isso nós vamos aqui entender e encontrar dentro dessa história bíblica. Quando nós analisamos a partir do capítulo 1 do livro de Josué, nós vamos entender que Josué agora estava diante de um grande desafio. Até porque o pastor Edivaldo leu, nos antecedendo, dentro da leitura bíblica oficial, concernente à vida e à história de um grande homem de Deus por nome de Moisés.
Homem esse que até nos dias de hoje nos dá alegria, mas ao mesmo tempo temor, quando nós lemos acerca dele. Porque se os irmãos prestaram atenção, Moisés era um homem que tinha uma amizade com Deus. Moisés era um homem que atraía a presença de Deus. Moisés era um homem que ouvia a voz de Deus como quem fala a um amigo próximo, cara a cara. A Bíblia nos diz que a presença de Deus descia para se encontrar com Moisés. Moisés ouvia da boca do próprio Deus mandamentos, preceitos, estatutos, ou tudo aquilo que se dizia dentro daquilo que o povo de Israel conhecia, dentro do ato religioso, para que o povo pudesse estar diante de um Deus que é santo. Só que a Bíblia vai nos dizer que Moisés agora morre. Moisés agora, ele é recolhido por Deus. E automaticamente, Deus chama Josué para estar no seu lugar. Então eu entendo que o desafio que Josué estava por enfrentar não era algo fácil, não era algo comum, era algo que ia requerer dele muita dedicação e principalmente muita obediência a Deus. Até porque Moisés era um homem que tinha a presença de Deus na sua vida. E eu não quero me prender muito nesses contrapontos, para nós nos prendermos mais dentro do assunto a qual o Senhor colocou em meu coração. Mas agora vem cá comigo e tente entender. Quais critérios Deus usou para escolher Josué para ocupar o lugar de Moisés? Se você analisar do capítulo 1 do próprio livro de Josué, nós vamos entender ali Deus, em primeira mão, falando com Josué. E eu acho lindo isso aqui. Porque Deus, todas as vezes que chamar alguém para a sua presença, para ocupar determinada função dentro da sua obra, a primeira coisa que Deus vai fazer é falar com a pessoa. E através dessa fala, Deus vai animar a pessoa. Até porque Deus chama alguém desanimado para a sua presença? Não. Deus logo vai procurar animar Josué. E eu acho interessante, vamos lá acompanhar. Abra sua Bíblia comigo e leia ali no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5, em alto e bom som. Aleluia, para que toda a igreja possa ouvir nessa noite. Algum dos irmãos, leia aí para nós, fazendo favor. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 5. Amém. Então os irmãos observamos que é o próprio Deus
falando com Josué. É o próprio Deus agora revelando para Josué o seu propósito. Só que nós vamos encontrar que Josué, ele tinha características na sua vida que lhe davam condições para estar diante desta tão grande e nobre posição. Vivemos uma época em que todos querem galgar uma posição de destaque. Vivemos em uma época que todos querem estar em evidência. Vivemos em uma época que todos querem estar nos cartazes por aí, mas todos não param para entender que é muito melhor esperarmos o tempo de Deus chegar e, acima de tudo, termos a convicção de quem nos chamou é o próprio Deus. E agora, irmão, Josué está diante deste desafio: ocupar o lugar de Moisés. E o que eu acho interessante, que o próprio Deus começa a animá-lo. Levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu farei através da vossa vida fazer com que o meu povo venha a ser introduzido na terra que eu havia prometido dar aos vossos pais. Porém, Deus ali vai começar a dizer para Josué: porém, aplica a tua vida, aplica o teu coração, medita nessa lei, de dia e de noite, para que você possa conduzi-los. O que Deus estava querendo dizer? Não é segundo a sua vontade, não é segundo a sua lógica, não é segundo as suas escolhas, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu, o Senhor, aquele que fala contigo, irei provar para o meu povo que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. De que forma? Confirmando a minha palavra. Então a maior confirmação na vida de alguém que tem um chamado da parte de Deus é justamente isso aqui. É procurarmos viver no centro da vontade de Deus. Porque se fizermos assim, teremos êxito, teremos vitória. Em tudo a mão poderosa de Deus, ela irá trabalhar ao teu favor. Coisa linda e maravilhosa é termos a convicção de que Deus está na nossa frente. Aleluia. E é justamente para isso que o Senhor ele nos trouxe aqui, para falar conosco. E através da sua fala, da sua palavra, Ele vai nos animar. Até porque estamos diante de muitos desafios. Só que se nos colocarmos diante dEle, assim como Josué se colocou, descanse o teu coração aqui essa noite. Porque Deus ele já vai, já te abrir um caminho e te fazer andar por esse caminho. E se você prestou atenção na leitura do capítulo 13 do verso número 4, na parte final do versículo, o próprio Deus está dizendo: porquanto por este caminho nunca passasse antes. Talvez as pessoas leem a Bíblia de uma forma tão corrida e muitas das vezes não param para se atentar nos detalhes. Talvez você nunca ouviu o que eu vou falar. Você sabia que Deus é Deus detalhista? Deus é um Deus de detalhes.
É por isso que cada vírgula, cada ponto que está aqui, deva ser respeitado. Porque em cada detalhe, por mais pequenino que seja, há uma revelação de Deus por trás dela. O escritor, ele está aqui dizendo que por aquele caminho, o povo de Israel nunca antes havia passado. O que eu aprendo? É muito fácil, irmãos, quando nós vamos traçar um destino e nós já o fizemos. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a cidade de Uberlândia, eu fiquei na minha mente preparando tudo. Todos os detalhes eu fiquei criando na minha mente, para que tudo saísse da melhor forma possível. Porque o ser humano tem isso. Nós já aprendemos o caminho e, em sequência, vamos nos preparar para enfrentarmos. Agora, há uma grande diferença quando Deus, Ele nos abre um caminho que nunca antes passamos por ele. Agora imagine, esse caminho nunca antes foi percorrido, mas agora Deus está revelando para Josué que antes de chamar, que antes de animar, o povo precisa se preparar. Então nós vamos aqui observar. Leia para mim, aleluia, fazendo o favor, aleluia, no capítulo 1 também, do livro de Josué, aleluia, aonde está falando ali a respeito que Deus, Ele revela para Josué, dá ordem para que Josué converse com os maiorais do povo e dê uma palavra para o povo para que eles devessem se preparar, para que o povo viesse a juntar alimentos, para que o povo viesse a tirar tudo aquilo que muitas das vezes não agradava a Deus, tudo aquilo que muitas das vezes serviria de tropeço para que a presença de Deus de uma forma ou outra fosse bloqueada, porque senão eles não iriam ver a manifestação da presença de Deus. É por isso, irmãos, que eu não concordo, muitas das vezes, de os dias em que nós estamos vivendo. Pessoas que não se preparam, pessoas que muitas das vezes não tiram 5 minutos no seu dia para falar com Deus, mas quando chegam em um lugar como esse, querem receber de tudo. Aí eu começo a olhar para a luz da palavra, e eu não consigo compreender como que Deus irá agir no nosso meio sem que haja primeiro preparação para recebermos alguma coisa. É como sermos convidados para um grande jantar, ter um grande banquete diante dos nossos olhos, e simplesmente na hora que foi liberado o alimento, nós olharmos para quem nos convidou e dizer: eu não estou com fome. Eu aprendo que através desse alimento que nós vamos nos enchendo. É por isso que eu não acredito em avivamento fora da palavra. É por isso que eu não acredito em movimentos que não provêm, ou sejam, não são provenientes da palavra. É a palavra que produz em nós isso. Porque senão, seremos simplesmente pessoas empanzinadas e vazias. Porque aquele que verdadeiramente é cheio da presença de Deus, automaticamente, ele ama a sua palavra.
É por isso que vários autores, como Davi, vão expressar dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O próprio Jesus nos dá exemplo, quando lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus, após sair das águas do Rio Jordão, diz-nos a Bíblia, que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre a cabeça de Jesus. Jesus, naquele momento, ele é conduzido pelo próprio Espírito para o deserto. E ali é de forma literal, não é de forma figurada, é de forma literal. Jesus, ele é tentado por 40 dias e 40 noites. Tentado por quem? Pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo. Só que interessante é que Jesus, em tudo, ele venceu todas as tentações. E eu vou contar até 3 e vou te perguntar por quê. Aleluia. Porque Jesus, ele era cheio da palavra. Jesus tinha a palavra como seu escudo e broquel. A palavra lhe dava condições de vencer toda a tentação do mal. E agora o próprio Deus está exigindo de Josué: medita nesta lei, de dia e de noite, para que você possa conduzir o meu povo, para que o meu povo possa não ser desviado nem para a esquerda nem para a direita, mas que o povo continue caminhando, assim como os nossos pais na fé sempre nos ensinaram, no passo do gado. Mas o interessante é, de forma constante, sabendo que nós estamos no caminho certo, que é o caminho que o próprio Deus preparou. Aleluia. Então agora o povo, irmãos, através de Josué, é convidado a tirar tudo aquilo que de uma forma ou outra poderia atrapalhar a manifestação da glória de Deus. Flávio José, o historiador, ele vai nos dizer que houve muitos judeus que, por muitas coisas que ocorreram, haviam se casado com mulheres estranhas. Haviam tido filhos com mulheres estranhas. E se tem uma coisa que Deus nunca permitiu no meio do seu povo, é mistura. Porque a mistura, ela enfraquece. E a aceitação foi tão grande, o entendimento foi tão real e claro, que diz-nos a Bíblia, através desse texto e através da fala de Flávio José, que muitos estavam até despedindo as suas esposas. Tudo isso porque eles queriam estar no centro da vontade de Deus. E aqui eu vou prosseguir, irmãos, para nós chegarmos, aleluia, no ponto central, aleluia, dessa palavra. Deus fala, Deus anima, Deus agora exige do povo santificação. O próprio Deus, através de Josué, diz: santificai-vos, porque daqui a 3 dias o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o interessante, irmãos, que quando há essa preparação, tudo fica mais fácil. As coisas vão acontecendo de forma natural. Porque para Deus operar, não precisa de muita coisa. Eu gosto de ler a Bíblia porque diz-nos a história que Paulo, em muitas das suas viagens missionárias, a primeira coisa que o apóstolo fazia ao chegar em determinado lugar era olhar para os irmãos e perguntar: recebeste o batismo quando creste? Creu, recebeu. E aí os irmãos diziam: nunca antes ouvimos falar, tão somente acerca do batismo de João.
Porque, biblicamente, Paulo estava dizendo, é crer. É por isso que eu creio, irmãos, no poder e na eficácia da palavra. Se pelo efeito da palavra não recebermos alguma coisa, não é pela palavra de homem que nós iremos receber. Porque tudo está atrelado à palavra. Então observemos. O povo agora estava o que? Santificado. E agora no capítulo 3, Josué vai enfrentar mais um obstáculo, que é atravessar com o povo pelo rio Jordão. Agora Josué vai começar a orientar o povo, convidando os sacerdotes, traziam consigo a arca do concerto, a arca da aliança, que simbolizava no meio do povo a presença de Deus, deu orientação da distância correta, que o povo deveria ficar atrás da arca, e Josué vai dizer que quando a planta dos pés dos sacerdotes que carregam a arca tocarem nas águas, Deus irá cumprir aquilo que Ele nos tem prometido. E diz-nos a Bíblia que quando isso acontece, o rio Jordão, assim como Deus, através da vida de Moisés, abriu o mar, o rio Jordão foi aberto. O povo agora começa a atravessar, em cumprimento da palavra do homem de Deus. Só que o que eu acho interessante, e é onde o Espírito Santo me tocou para estar transmitindo aos irmãos, é que quando o povo estava quase terminando de atravessar, os sacerdotes estavam parados no meio do rio. As águas se levantaram como duas paredes. O povo estava atravessando. E neste momento Deus vai falar com Josué e vai expressar as seguintes palavras: Josué, escolha agora 12 homens, um representante de cada tribo. E agora diga para que cada um retire do meio do rio uma pedra. E diz-nos a Bíblia que cada um pegava a pedra tirada do meio do rio, o rio seco, colocava sobre o seu ombro e depositava um lugar ao lado. E diz-nos a Bíblia que foi feito ali um montão. E quando tudo estava terminado, o povo atravessando pelo meio do rio, Josué vai fazer a seguinte pergunta para Deus: Senhor, o que significam essas pedras? E foi aqui, irmão Rosivaldo, que o Senhor falou ao meu coração. A pergunta de Josué para Deus foi essa: qual é o significado dessas pedras? E aí aqui, ó, desse lado direito, o Senhor falou ao meu coração: diga para a minha igreja hoje que uma geração vai Rakandiovanagarraço e outra geração vem. E eu ouvi nitidamente: uma geração vai e a outra geração vem.
E Josué está perguntando para Deus: qual é o significado dessas pedras? E até me deu vontade de pregar, irmãos, porque o Senhor falava ao meu coração: essas pedras falam. Deus, Ele nunca vai realizar um milagre na minha e na sua vida sem ter um propósito por trás disso. E Deus fez Josué entender que o propósito dele estar abrindo o Rio Jordão, assim como ele abriu o mar para que Moisés, juntamente com o povo de Israel, passasse, e Miriam, juntamente com as suas comparsas, pegasse os seus instrumentos de música e cantassem dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É porque Deus tinha um propósito por trás de tudo aquilo. E o propósito daquelas pedras era porque a geração futura iriam perguntar: qual é o significado dessas pedras? Aí eu quero com muito temor te dizer: a geração do pastor Benedito, que abriu todo esse campo de trabalho, que frutificou milhares e milhares de filhos na fé, obreiros, pastores, a geração do pastor Benedito passou. Como todos nós sabemos que a geração do pastor Valentim um dia também vai passar. E aí eu quero aplicar essa palavra para nós, a nova geração que está vindo por aí. Moisés deixou um grande legado para Josué. Josué também deixou um grande legado para os juízes que vieram após dele. Aí Deus me perguntou: qual é o legado que nós iremos deixar? Porque uma geração vai e a outra geração vem. Aquelas pedras tinham um significado. E eu comecei, irmãos, a viajar dentro das páginas da Bíblia. E o Espírito Santo, como pegando na minha mão, começou a me conduzir dentro das páginas sagradas. E me levou em determinadas ocasiões, como lá no Gênesis, no princípio de tudo, quando Caim, por inveja, pegou uma pedra e matou o seu próprio irmão Abel. O Senhor falava ao meu coração: pedra da inveja. Existem muitos tipos de pedra como essa, aleluia, que Deus ele vai derrubar por terra, porque todas as pedras na Bíblia, elas têm um significado. A Bíblia nos diz que um dia um homem por nome de Estevão, por amar a Deus, por amar a sua palavra, estava falando do amor de Deus, ao ponto que ninguém conseguia estar de pé diante dele, porque olhavam para ele e viam seu rosto como que brilhando, como o rosto de um anjo. Sabe o que fizeram? Cada um pegou pedras na mão e começaram a atirar contra a vida de Estevão. E o Senhor me dizia: pedra da visão. Vocês sabiam que quanto mais o crente ele é apedrejado, mais você deve olhar para cima, porque Deus naquele instante vai abrir os teus olhos, e assim como Estevão, você vai ver Cristo ressurreto, aleluia, de pé diante do trono de Deus, olhando para você e te dizendo: meu filho, minha filha, prossiga, porque maior e melhor é aquilo que está à tua espera, aleluia. Não temas as pedradas da vida, porque eu sou aquele que estou contigo. Entra por esse caminho, porque no final dele eu te mostrarei que valerá a pena você fazer a minha vontade. Aleluia. O próprio Jesus se revela como a pedra de esquina,
como a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Aleluia, aleluia. Toda pedra tem um significado, e essas pedras de Josué significavam que viria uma futura geração que não iria ver, assim como a geração de Moisés viu o mar se abrindo, assim como a geração de Josué viu o rio Jordão se abrindo. E eu te pergunto, o que será que a nossa geração irá ver? Uma geração que não acredita mais no sobrenatural de Deus. Uma geração que pensa que a presença do Espírito Santo é simplesmente uma força que vem e que vai, aleluia, impetuosa. Não, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está aqui presente nessa noite, porque eu sinto a presença dEle, porque eu ouço a voz dEle, porque eu vejo as lágrimas que caem dos olhos dEle, porque Ele tem ciúme dessa igreja. Ele está cerceando a noiva, preparando a noiva, para daqui a pouquinho, no soar da última trombeta, a igreja será arrebatada, e aqueles que ainda têm sensibilidade para ouvir a sua voz irão subir. Aleluia, aleluia. Virá alguém depois. Se você acha, irmãos, que as coisas estão difíceis, se você acha que as coisas estão, aleluia, muitas das vezes nos causando até medo e pavor, imagine daqui a 30, 50 anos, como será essa geração de obreiros novos, de pastores, de homens, que muitas das vezes serão levantados por Deus. Eu não estou falando aqui de saudosismo, até porque eu me considero novo. Tenho menos de 30 anos de fé, mas eu me recordo de não precisar de muita coisa para recebermos o Espírito Santo na nossa vida. Eu me recordo que não precisava de muita coisa para sairmos daqui alegres e contentes, cheios de Deus no coração, e de sairmos por aí pregando o Evangelho, porque tínhamos a convicção que a presença de Deus estava conosco. Aleluia. Agora eu te deixo essa indagação: o que será da geração que virá depois? Da geração que vê a oração como algo difícil? Da geração que, me permita, não tem mais prazer de ler a Bíblia? De uma geração que não consegue citar um versículo de cor? De uma geração que não tem mais comunhão e sensibilidade para ouvir a voz de Deus nos nossos cultos? O que será da geração que virá depois? Deus então revela para Josué o seu intento. Não era simplesmente abrir o rio, de aproximadamente, segundo alguns estudiosos, de 200 quilômetros de extensão, 30 metros de largura, uma água barrenta. O objetivo de Deus não era simplesmente abrir aquele rio, era revelar para Josué e para o povo um intento que iria alcançar as gerações futuras. Aleluia. Não sei se já aconteceu com você. De repente seu filho ou alguém próximo te perguntar: me fale um pouco do Deus de Israel, me fale um pouco do Deus da Bíblia. Porque hoje, me permita, gritamos, pulamos, se bobear, falamos o culto inteiro em línguas estranhas. Isso é bom, só que biblicamente não edifica a igreja, edifica-se a si mesmo. O que edifica a igreja é a palavra. O que nos edifica é a palavra. O que será da geração que virá depois? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça.
E que possamos colocar isso na mente e no coração. Virá alguém depois de nós. O que eu e você iremos deixar? Porque com certeza alguém irá dizer: conheceu o irmão Nilson? Já dorme no Senhor. O que o povo irá dizer? Eu não tive alegria, já estou terminando, de participar de um culto com o pastor Benedito. Me converti no ano de 2001. Não tive esse privilégio. Só que já li toda a biografia dele. Já li vários artigos acerca dele. E só de ouvir, o Espírito Santo me faz entender que era um santo homem de Deus. Estou tendo o privilégio de aprender, de ser ovelha, de ser obreiro, aleluia, desse seleto ministério dirigido pelo pastor Valentim, homem de Deus, a qual tem nos ensinado através dos pastores que por aqui passaram. Todos deixaram um legado. Agora eu encerro te dizendo: qual é o legado que você vai deixar? Amém.